Então, estou de volta aqui com vocês, tá? E então aquela pergunta que normalmente me faz, mas o que que você come no café da manhã? Eu tive que mudar minha alimentação para que de alguma forma eu tivesse uma resposta bem positiva para emagrecer e diminuir o diabetes tipo 2, tá? Então eu achei uma solução para um tipo de pão onde eu tenho bastante fibra, tenho uma boa quantidade de proteína e serve bem o meu café da manhã, o lanche da tarde. Eu gosto de fatiar o pão para torrar, deixar ele tostadinho, consumir com queijos, aí fica a seu critério, tá? Então é um pão que ele vai levar componentes que quase não são de hábitos, mas de alguma forma são mercadorias, são produtos que você já vai encontrar no mercado, tá? Então, antes da gente iniciar aqui, eu vou comunicar a você, vou fazer uma live hoje, dia 4 de dezembro, com uma amiga chamada Aretusa, e ela vem trazer uma receita especial de focaccia sem glúten, tá? E eu vou passar mais uma vez outra forma de vocês estarem fazendo um biscoitinho de farinha de amêndoa, tá? Então serão duas receitas, tá bom? Estejam atentos. E vou sortear também as nossas mandalas, tá bom? Então o que eu vou utilizar aqui é o Physilium, tá? O Physilium é uma fibra bem fininha, bem miudinha e ajuda principalmente ao lastro no intestino, então regulariza bem o intestino. Eu tenho aqui 200 gramas de Physilium. Eu vou entrar com 200 gramas de chia, tá? A chia em grão, 200 gramas de chia. Vou colocar também semente de linhaça. Eu estou usando a dourada, ela dá uma aparência mais bonita e é maior também, fica lindo no pão. Então, 100 gramas de semente de linhaça, fermento biológico seco. Então, se você não tiver, pode ser o fresco mesmo. O seco para mim facilita porque dá para guardar com tranquilidade, ele não estraga tão rápido, tá? Então, eu tenho aqui 15 gramas, tá? Vou dar uma prévia aqui na mistura para poder colocar e acrescentar o meu sal. Evitar que o sal esteja em contato direto com o fermento ajuda bastante, tá bom? Então misturei aqui os grãos e a fibra, sal, 15 gramas de sal, misturo bem e vou utilizar aqui 6 ovos inteiros, caso você precise, para dar a textura da massa, nós vamos acrescentar água, ou se você pode, leite, tá? Leite de amêndoa de preferência. Então, os ovos aqui. O azeite ou a gordura da sua preferência. Pode ser o óleo de coco também, tá? E não tem segredo, é misturar. Tá? No começo da mistura, você já vai vendo a necessidade, se for o caso, de colocar um pouco de água. Eu acho que eu vou precisar, sim. Então, eu vou pegar lá um pouco de água para poder acrescentar. Caso você prefira o leite, pode amornar o leite para usar também. Nós vamos ter que deixar o pão crescendo um pouquinho, tá? Então,
desculpe, gente, não passar tantas medidas, tá? Eu tenho o hábito de fazer muito a olho, dependendo da necessidade, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, a água, vá colocando aos poucos. Eu acredito que no máximo aqui, para a textura que eu vou precisar, é meio litro de água, tá bom? Misture bem. Lembre-se que essas fibras absorvem bem a água, tá? Então, misture bem. Eu costumo chamar esse pão de pão preto. É um pão escurinho, bonito. Depois de assado ele fica muito lindo. Fica bem firme, ele não esfarela, tá? Ao contrário daquilo que você tem, como pão feito com a farinha de arroz, a farinha de amêndoa. São farinhas que não tem muita liga. A gente coloca algumas ligas, mas às vezes não chega a ser o suficiente. Agora aqui não tem como, tá? Tanto a chia, como a linhaça, como o fisilho, né? São farinhas que geralmente proporcionam liga, uma boa liga. Então o pão não fica esfarelento. A não ser que você não coloque água suficiente, tá bom? Então, ó, aqui ele já tá dando o ponto que eu quero. Você observa, você consegue ver a olho nu que as fibras já absorveram uma boa quantidade de água, tá? E agora é só colocar numa forma. Eu estou utilizando aqui uma forma de silicone, passei um pouquinho de azeite. Eu não gosto de ter as surpresas de grudar demais, então eu gosto sempre de untar um pouquinho com azeite, tá? E agora aqui é jeitinho, tá bom? Eu poderia até pegar na mão a massa, vou pegar aqui para vocês verem, ó. Ela pode até modelar, você pode até fazer o pãozinho que você normalmente faz, no formato que você quiser. Pão de hambúrguer, por exemplo, né? Então, eu vou colocando a massa, acertando aqui na assadeira. Eu acho que vai sobrar um pouquinho de massa, eu vou fazer um pãozinho menor. Acho não, vai sobrar. Tá bom? Vai sobrar. Então tá aí, é uma das refeições minhas no café da manhã, tá? Eu encontrei uma facilidade de estar consumindo esse tipo de coisa. Me faz bem. E agora eu utilizo um pouco da água para poder acertar a superfície, tá? Então a superfície aqui eu vou modelando. Desculpa, gente. Eu vou modelando aqui assim a beirada, deixo ela um pouquinho mais adentro aqui, ó. Vou acertando, tá? Vou deixando ele meio abauladinho. Ele fica bonitinho, ele obedece bem aquilo que você faz como molde, tá bom? Aqui tá. Então eu acerto, aliso a superfície para ele ficar bonitinho. E como charme, tá? Eu costumo fazer uns cortezinhos na parte superior, tá bom? Aqui, agora ele tem que crescer. Então, vou deixar ali em cima. O bolo tá assando, tá? Deixa eu só colocar ali pertinho para que vocês possam ver o bolo assando. E não tem segredo, hein, gente? O bolo aqui, ó. Olha que lindo que ele tá. Tá? Cuidado ao abrir a porta do forno quando você tem um bolo no forno.
é necessário que você tenha passado pelo menos 15 minutos para que o bolo não abaixe. Se antes dos 15 minutos você abrir a porta do forno, com certeza você vai solar o seu bolo também. Tá? Aqui não tem mais segredo. Depois eu vou colocar essa outra parte do pão. Algumas pessoas posso guardar, assar na hora. Olha, até pode, mas como qualquer fermento, ele perde um pouco da sua potência, né? Ele fica agindo, lógico, tá certo, mas para esse tipo de massa, é uma massa pesada. Por isso a quantidade de fermento que eu indiquei. Às vezes até costumo dizer para que as pessoas que têm um fermento que não sabe bem o prazo da validade, junto com o fermento biológico, coloque o fermento químico. Ele vai ajudar bastante essa condição da massa a crescer, tá bom? Então é isso, são dicas. Ó, poderia também colocar aqui essa frutinha, mirtilo. Poderia fazer um pão doce, agridoce. Então fica ao critério, viu? Use a cabeça, use o coração, use de alguma forma aquilo tudo que você encontra na natureza que vai te facilitar muito. Então é um pão maravilhoso. Eu diria para você que, inclusive, ele ajuda você a reduzir o volume de pão. Então, no máximo, 2 fatias dessas é o suficiente. Você vai observar que você vai ficar muito mais bem alimentada. Tá bom? Então, por enquanto é só. Lembre-se, vai lá no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe o seu joinha, deixe um comentário na receita, ou dependendo do que você necessita, deixa a sua pergunta. E mais tarde, logo às 16 horas, 16h30, eu tenho uma pessoa que vem trazer novidades para vocês também. Uma receita feita sem glúten, uma receita de focaccia. E eu estou trazendo mais uma vez a bolachinha, tirando dúvidas de tudo o que você precisa em relação à bolachinha, tá bom? Até mais tarde e agradeço a sua companhia. Assim que tiver pronto, eu vou mostrar os dois, tá bom? Tchau, até mais!